Olá, meus queridos e amados irmãos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez em nosso canal, que o Espírito de Deus possa estar te abençoando, te dando graça, te dando vitória nesse momento que você vai estar ouvindo essa palavra. Quero deixar para você, nessa oportunidade, uma palavra que veio do coração de Deus. A palavra que o Espírito me trouxe ao coração nesses dias. E eu queria estar passando essa mensagem para você. E que você pudesse estar compartilhando essa mensagem aí com amigos, com grupos, com familiares, pessoas do seu círculo de amizade. Queria estar meditando com você hoje, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, apenas o versículo 28, que eu acho um texto muito interessante, muito importante, como também muito preocupante para os dias em que nós vivemos da Igreja de Cristo na face da terra, nesses últimos dias, podemos dizer assim. Em que esse texto, o apóstolo Paulo, ele diz assim, Atos 17, versículo 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Mas apenas a parte A do versículo nos fala algo muito importante para esses nossos dias, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Que o Espírito Santo ele possa te abençoar, te dar graça, trazer alegria, paz na tua alma no decorrer dessa mensagem. Nós vemos hoje um momento em que nós vemos a Igreja de Cristo ela perder a essência do Senhor na sua vida. Você já parou para imaginar em algum momento, meu querido irmão, minha querida irmã, como seria se nós pudéssemos viver de uma forma constante, diariamente na presença do Senhor? Aí você talvez pode me questionar e dizer, mas pastor, eu sou um cristão, eu sou uma cristã, sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu sou um pastor, sou um presbítero, sou um líder dentro da minha igreja. Não estou dizendo acerca disso. O fato de nós irmos para a igreja, irmos para o culto, de nós todos os dias nós temos o nosso momento de nós lermos a palavra, às vezes cantar até um louvor, momento de meditação, aquele devocional nosso que nós às vezes tiramos, talvez todos os dias. Isso não quer dizer que nós estamos de uma forma constante na presença do Senhor, diante do Senhor. Eu digo diante desse Deus, diante do nosso Deus soberano, diante de Cristo. Já parou para pensar nisso? Como seria a nossa vida se nós pudéssemos viver na presença contínua do nosso Deus? Viver na presença de Deus de uma forma contínua é aquele momento em que nada me desvia da presença dEle. E quando eu falo de desviar, não é você abandonar a igreja, abandonar teu ministério, não. Desviar por um momento de inquietação, talvez de brigas, de ouvir fofocas, calúnias, de você desviar os teus pensamentos para uma revolta por alguma situação que acontece ao seu redor. Pois quando nós vemos a carta de Timóteo, ele fala, o bom soldado de Cristo, ele não se embaraça, não se limita com as coisas desse mundo. Então isso, às vezes, essas coisas do mundo acabam nos tirando dessa constância de estar diariamente na presença do Senhor, de uma forma contínua, ali adorando o Senhor. Nós vimos a história de Enoque em Gênesis. Aquele homem ele se converteu aos 65 anos. Ele andou com Deus 300 anos.
Andar com Deus 300 anos é conservar todos os dias a presença de Deus contínua na sua vida. Não temos nenhum testemunho, nenhum relato de testemunho da vida de Enoque. Mas esse homem, ele trouxe algo para Deus em que Deus o tomou para si. Você vê que coisa incrível? É que ele foi andando com Deus, de repente Deus o levou, o levou. Deus não se importou se ele tinha família, se tinha esposa, filhos. Deus amou tanto aquele homem, de andar com ele, de se envolver com ele, que Deus o levou. Eu queria falar sobre esse assunto. E o assunto que veio assim, um assunto muito interessante, cristão ou robô? O que nós temos sido hoje nesses últimos dias? O que as nossas igrejas, os membros de nossa igreja têm sido nesses últimos dias? Verdadeiros cristãos ou robôs? Estamos vivendo uma era da ciência muito avançada, mas muito avançada. Estava fazendo uma pesquisa há alguns dias, estava vendo um grande líder espiritual, não quero aqui citar o nome, um grande líder espiritual, de grande influência em todo o mundo, em que ele disse que se os ETs aparecessem na Terra, se surgisse ETs, um grupo de ETs na Terra, e pedissem para se batizar, nós deveríamos batizá-los. E diante disso levantou um questionamento muito grande, diante dessa palavra, desse grande líder, que tem uma influência muito grande. Diante disso levantou um questionamento muito grande. Será que os robôs, eles também não têm o direito à salvação? Será que os robôs não têm direito a isso? A inteligência artificial? Na Alemanha foi feito um robô, um padre robô. E esse padre robô não foi criado para criar questionamento, não foi criado para tomar o lugar do episcopado, para tomar o lugar dos padres, dos pastores, dos líderes espirituais. Eles reconhecem a necessidade de uma autoridade física e espiritual diante do povo. É que a Alemanha passa uma dificuldade muito grande sobre liderança espiritual. Não de membros, não de pessoas, mas de líderes espirituais. A Alemanha passa uma dificuldade muito grande sobre a liderança. E para levantar um questionamento sobre isso, para trazer a memória deles a algo, mexer, foi construído um robô padre. E esse robô ele tem a capacidade de abençoar as pessoas em 5 idiomas. E quando as pessoas são abençoadas e elas se retiram, ele ainda diz a palavra, Deus te abençoe. E ele tem ainda um mecanismo em que, quando ele está falando com as pessoas, ele ergue ali as suas mãos e se acende as luzes nas suas mãos para abençoar as pessoas. Isso foi levantado, algo assim, claro que esse robô, no meio do cristianismo, no meio do catolicismo, se levantou um grande questionamento. E através disso tem se levantado, falado sobre isso, sobre se os robôs, que nós somos criados por Deus, e nós criamos os robôs, e será que por nós temos criado os robôs, eles também não têm o direito à salvação? Olha que coisa incrível. Mas eu não quero estar falando sobre robô, não quero falar sobre os famosos humanoides, que já são robôs próximos da humanidade, mas eu queria falar sobre esse assunto, em que o Espírito colocou no meu coração. Cristãos ou robôs? Porque nós vivemos hoje um momento em nossas igrejas, pelo decorrer, irmão, de nossa correria,
pelo fato de nós não termos tempo para nada. A nossa vida espiritual, ela tem se tornado um mecanismo muito grande. As coisas têm sido mecânicas. As minhas orações, quando eu já dobro o joelho, eu já sei o que eu vou falar com Deus. Quando eu me levanto pela manhã, eu já sei o que eu vou falar com Deus. À noite, eu já sei o que eu vou falar. Já está tudo no mecanismo. Quando eu vou para a igreja, eu já sei o que vai acontecer. Horário do culto, abertura do culto, direção do culto. Já virou um mecanismo. Hoje nós como cristãos, nós como esse povo de Deus, nós como líderes, como a igreja viva na face da terra, nós somos um organismo vivo. Um organismo vivo, ele cria células, ele desenvolve. Nós não somos, irmãos, mecânicos, nós não somos robôs, nós não somos humanoides. Nós somos pessoas que Deus escolheu, Deus criou de uma forma tão íntima, tão amorosa, para sermos dele, para que haja entre nós e Deus esse relacionamento. E as pessoas não têm mais tempo para isso. Já dobra o joelho com uma oração mecânica. Quando dobra o joelho, já vão para a igreja, já naquele mecanismo, sabendo o que vai acontecer no culto. Já não tem mais aquele momento da liberdade para o Espírito falar, nem dentro de casa, nem na igreja. Já não damos mais aquele tempo para que o Espírito possa direcionar tudo e trazer à nossa mente, ao nosso coração, as petições, as orações. As nossas orações são todas conhecidas. Então nós estamos, de uma certa forma, nos tornando robôs cristãos, quando não damos uma liberdade para o Espírito agir. E no passado não era assim. Nós vemos que a primeira coisa que esse texto fala, vivendo nele e para ele, nós vemos que a presença de Deus era tão evidente na vida de Abraão, que até os pagãos ao redor viram a diferença entre eles e Abraão. Você vê isso em Gênesis capítulo 21, versículo 22. Os pagãos se invejaram, desejaram que as pessoas vissem o Deus deles na vida deles também, dos pagãos, daqueles que eles serviam. E eles diziam, Abraão, o teu Deus é contigo em tudo o que fazes. Eles sentiram inveja de Abraão, de ver a forma, a intimidade que Abraão tinha com Deus, da forma que Deus tratava de Abraão e cuidava de Abraão, e da forma que esse homem tinha o prazer de estar com Deus, de em todo lugar que ele passava, ele fazia um altar de adoração ao Senhor. E nós paramos para pensar, irmãos, e olhar para a nossa história hoje. Será que as pessoas do mundo, os pagãos hoje do século 21, eles sentem inveja, eles desejam ter essa intimidade lá com seus deuses, com seus seguidores? Será que eles olham para nós e falam, eu queria realmente que os nossos seguidores, o nosso Deus, fosse dessa maneira conosco? Hoje nós não temos visto esse exemplo em nossas igrejas, em nossas lideranças espirituais. Você vê o exemplo de Gideão, por mais medroso que ele estava, que era justo isso, sendo perseguido sempre por aquele inimigo, que tentava destruir todo ano, era como um gafanhoto que vinha destruir tudo. Então imediatamente ele tinha que ter medo, estar com medo. Gideão, Deus fala para Gideão, lá em Juízes capítulo 6, versículo 12, Deus disse a Gideão, o Senhor está com você, homem valente. Sabe o que Deus estava dizendo para Gideão quando ele fala? O Senhor é contigo, homem valente, ou varão valoroso, em alguns textos. Gideão, há um poder em você. Os inimigos viram isso. Quando Gideão saiu para a batalha,
Ele desceu lá no território. Desceu lá no território, lá no acampamento dos inimigos. E os próprios inimigos tiveram aquela visão daquele pão flutuando da espada e disse: isso é a espada de Gideão. Eles viu Deus na vida de Gideão. E quando eu olho para essa palavra tão inquietante, que acaba inquietando a minha alma, eu olho dessa forma, falo: Deus, eu preciso fazer algo, meu Deus, que move, que as pessoas possam te ver em mim de uma forma diferente. Pessoas que possam olhar para mim e dizer: olha, Deus, Ele é na tua vida. Queria que o meu fosse comigo como é contigo. Queria ter esse Deus na minha vida como você tem. Essa palavra ela trouxe para mim pessoalmente algo de um compromisso que nós precisamos como igreja, como servo do Senhor. Ouvir essa palavra, Gideão, o poder está em você, há um poder em você. Você parou para imaginar alguém falando, Deus falando contigo, o poder está em você. É somente quando nossas vidas estão posicionadas no Senhor, em união com Ele, que possuímos o poder apropriado para vencer, irmãos. É somente quando nossa vida está posicionada na posição de servo, de instrumentos. É aí que o nosso Deus vai vir sobre nossas vidas. E aí nós vamos justamente viver para Ele, viver nele, viver em Cristo Jesus. Por isso que Jesus disse, irmãos: permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Permanecer em Cristo, estar em Cristo diariamente. As dificuldades são grandes, ele falou isso em João capítulo 14, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Irmão, nós não estamos passando por nada que Cristo não nos avisou. Nós não somos um povo iludido, nós não somos uma igreja iludida. Em momento algum, Cristo nos prometeu facilidades, prosperidades, vidas fáceis. A palavra dele foi: no mundo tereis aflições. Serei perseguido, sereis odiado de todos por amor do meu nome. Mas tem cristãos que querem viver numa rede deitado ao sol, achando que vai ter uma vida de facilidade. Se nós somos cristãos, se nós queremos viver nele, se mover nele, através dele, vai ser difícil. É com muita luta. E a segunda coisa a frase que ele traz aqui é se movendo nele. Vivendo nele, para ele e se movendo nele. E baseado nesse segundo tópico, existe uma história, uma ilustração muito interessante, em que nós, como cristãos, às vezes nós vivemos ela, que diz o seguinte, que fala que nele nos movemos. Conta-se que certa vez os peixes de um rio conversavam entre si. Um deles disse: fala-se que nossa vida depende da água. Não sabemos o que é água. Alguns peixes que eram mais espertos disseram: ouvimos dizer que no oceano existe um velho peixe que sabe tudo. Vamos até ele e lhe peçamos que nos mostre a água. Foram até o oceano, procuraram o peixe sábio e pediram para que lhe mostrasse a água. O velho peixe disse: vocês, vivem na água, movem-se nela e não sabem o que ela é. Olha que coisa incrível, meus irmãos. Assim é o homem com relação a Deus. Assim é o homem com relação a Deus. Deus fez o homem para que o buscasse. Atos 17, no versículo 27.
Como essa história, essa ilustração desses peixinhos, assim somos os homens. Quando ele fala que nele, se movendo nele, o Espírito é que nos dá vida. É nele que nós nos movemos, meus queridos irmãos. E nós vemos hoje justamente isso. E às vezes até dentro da igreja, as pessoas falam de Deus, mas não se movem em Deus. Não sente o mover de Deus, não sente o mover do Espírito Santo. É preciso que retorne para essa essência. A última coisa que ele fala é que nele existimos. Nele nós existimos. Significa que a nossa existência é totalmente dependente dele. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Paulo usa uma frase fascinante. Logo já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nele existindo. Quando eu existo em Cristo, quando eu estou em Cristo, eu sou justamente o que Paulo disse, 2 Coríntios 5,17. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Somos novas pessoas, um novo homem, uma nova mulher, um novo homem em Cristo, um novo jovem em Cristo, transformado pelo poder de Deus. É se mover em Deus. Nós não somos robô, não somos humanoides. Nós fomos criados à imagem e semelhança desse Deus poderoso. Aquele Espírito que pairava sobre a face das águas, que dava movimento sobre as águas. Aquele Espírito, ele está em nós, está em mim, está em você. Aquele Deus que arquitetou tudo isso, é Ele que nos conduz, é Ele que nos guarda. Aquele Cristo, que era a palavra, em que o Evangelho de João, capítulo 1, fala que no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. Esse Verbo, hoje ele habita em nós, hoje ele está em nós, hoje ele está em você. Então entende uma coisa? Esse texto nos ensina que precisamos viver nele e para ele, se mover nele e existir nele. Então nós somos nenhum robôs. Comece a dar liberdade para o Espírito Santo em tua vida. Comece a tirar mais um tempo para quando você dobrar o joelho, deixar o Espírito trazer palavra na tua memória, palavra no teu coração. Quando for para a casa de Deus, deixa que Ele te conduza, que Ele te oriente para você escolher um hino, um louvor para ser cantado, uma mensagem para ser pregada, uma oportunidade. Então dá liberdade para o Espírito. As pessoas precisam olhar para dentro das nossas igrejas, olhar para nós e ver que nós somos diferentes. Querer ser igual a nós. Querer servir esse mesmo Deus que nós servimos. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde, que Deus te proteja. Que esse Deus maravilhoso Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E que Ele tenha misericórdia de ti. E sobre ti Ele derrama toda aquela paz, não a paz que o mundo dá, mas aquela paz que vem realmente de Deus, do coração de Deus. Que Deus te fortaleça. Queria convidar você, que você compartilhasse essa mensagem. Que você se inscrevesse em nosso canal. E também não deixasse de acionar o sininho para todas as vezes que eu postasse novo vídeo. Você estivesse recebendo aí todas as notificações. Compartilhe essa mensagem. Deus te abençoe. Deus te dê graça, te dê a vitória sobre a sua vida, sobre a sua casa e sua família, em nome de Jesus, meus irmãos.